Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta coleção de estudos bíblicos Firme Fundamento. Hoje nós vamos estudar sobre eclesiologia, é o estudo 8. Eclesiologia é a parte 1 do estudo. Índice do estudo. Item 1 é a introdução. Item 2, o que é igreja? Item 3, igreja visível e igreja invisível. A seguir, igreja militante e igreja triunfante, sacerdócio real e sacerdócio santo. Jesus se referiu à igreja 2 vezes, símbolos referentes à igreja. A igreja é o Israel espiritual de Deus? Item 9, termos que se referem à igreja. Item 10. O que significa o termo igreja peregrina? Item 11. A importância da igreja local. E o item 12 é o quadro resumo da parte 1 do estudo. Item 1. Introdução. Eclesiologia. É o estudo sobre a igreja. A palavra igreja vem do grego eclesia. No português pronunciamos eclésia e significa chamados para fora, ou seja, chamados para fora do mundo, todos aqueles que foram chamados para fora do mundo e passaram agora a fazer parte do corpo de Cristo. Eclésia também pode ser traduzido como assembleia. Item 2. O que é a igreja? Não deve ser considerada uma instituição, e sim um organismo vivo e divino, que tem como objetivo anunciar o Evangelho da salvação e agregar vidas à congregação dos salvos em Jesus. A igreja é um projeto desenhado por Deus desde a eternidade. Em Mateus capítulo 25, versículo 34, Jesus chamou os salvos de benditos de meu Pai e os convidou a tomar posse do reino que já havia sido preparado desde a fundação do mundo. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus disse que edificaria a sua igreja e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. No jogo de palavras usado por Jesus, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria minha igreja, aconteceu uma errônea interpretação a respeito de Pedro. Muitos consideram que Jesus se referiu a Pedro como sendo essa pedra. Mas será que se a igreja estivesse fundamentada em um homem, esse organismo vivo prevaleceria contra o inferno? Em nenhum momento Pedro se referiu como sendo a pedra fundamental da igreja. Em Atos capítulo 4, versículos 8 a 12, ele declara que essa pedra que foi rejeitada pelos homens é Jesus. Sim, Jesus é o fundamento da igreja e não Pedro. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, Paulo disse que não se pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Pedro e as chaves do reino dos céus. Em Mateus capítulo 16, versículo 19, Jesus disse que daria as chaves do reino dos céus a Pedro. Nesse momento, Jesus falou em sentido figurado, porque no reino dos céus, que é um reino espiritual, provavelmente não tem portas nem chaves. Vamos fazer um exercício? Se você passar cópia da chave de sua casa a alguém, dá a entender que você está autorizando, você está dando autoridade a essa pessoa para entrar em sua casa. Ao passar as chaves do reino dos céus a Pedro, foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus deu a Pedro a sua autoridade para abrir as portas do reino dos céus aos homens. Isso aconteceu em Atos capítulo 2, após a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Nessa oportunidade, Pedro foi o primeiro pregador do Evangelho aos judeus, ou seja, ele estava usando a sua autoridade, a sua chave, para ser o primeiro pregador da mensagem da salvação aos judeus.
Depois, em Atos capítulo 10, na casa de Cornélio, Pedro usou a sua autoridade, a sua chave, para ser o primeiro a anunciar a salvação aos gentios. Dessa forma, cumpriu-se a autoridade, as chaves, recebidas por Pedro, pois ele foi o primeiro a abrir as portas do reino dos céus aos judeus e depois o primeiro a abrir as portas do reino dos céus aos gentios. Concluindo, Pedro foi o primeiro pregador do evangelho da salvação, tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele teve a porta, ele teve a chave, ele teve a autoridade e ele abriu essa porta para o reino dos céus, levando a mensagem do evangelho tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele foi o primeiro pregador, tanto para os judeus quanto para os gentios. Item 3. Igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é formada por um grupo de pessoas que se tornam membro de uma igreja local. Elas comungam da mesma fé, foram batizadas de acordo com os padrões bíblicos e creem em Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador. A igreja invisível é aquela formada por todos os salvos em todo o mundo, independente da denominação e quantidade de pessoas. Item 4. Igreja militante e igreja triunfante. Igreja militante é a igreja formada pelos salvos vivos, os quais ainda estão na terra militando e lutando pelas causas do Senhor Jesus. A igreja militante tem a função de desempenhar o sacerdócio real e o sacerdócio santo. Veremos sobre esse assunto no próximo item. Igreja triunfante é formada por todos aqueles que já triunfaram e hoje estão dormindo no Senhor. O arrebatamento em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha que interessante. Paulo fala sobre o arrebatamento da igreja. Ele diz que ressoada a trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, a igreja triunfante. Nós, os vivos, igreja militante, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, e nos encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com ele. Item 5. Sacerdócio santo e sacerdócio real, enquanto igreja militante. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, nós vemos que o sacerdócio santo está relacionado aos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Desempenhamos o sacerdócio santo quando oramos, louvamos, meditamos na palavra de Deus e adoramos. Dessa forma, o sacerdócio santo está relacionado à adoração e ao louvor, sacrifícios espirituais aceitáveis e agradáveis a Deus. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, nós vemos que o sacerdócio real está relacionado ao serviço. Desempenhamos o sacerdócio real quando proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando prestamos serviços a Deus, sendo seus representantes na terra, embaixadores de Cristo, pregando o Evangelho e dando testemunho do que Jesus fez em nossas vidas. Observação: primeiro a vida com Deus, depois o serviço prestado a Deus. Ou seja, primeiro nós precisamos preocupar em ter uma vida com Deus, em ter um relacionamento com Deus, em ter uma vida de intimidade, de compromisso com Deus, experiências com Deus, adquirindo preparação espiritual, adquirindo crescimento espiritual. E depois que nós estivermos preparados e habilitados e capacitados por Deus, depois disso, nós vamos prestar a Deus o nosso serviço. Por isso, como diz a observação, primeiro a vida com Deus, depois o serviço prestado a Deus. Item 6. Jesus se referiu à igreja 2 vezes. A primeira vez que Jesus mencionou o termo igreja foi em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando conversou com Pedro a respeito de sua edificação.
A segunda vez foi quando ele se referiu à disciplina, dizendo que se um irmão não aceitasse uma correção, isso deveria ser dito à igreja. Mateus capítulo 18, versículo 17. Na primeira vez, Jesus se referiu à igreja invisível, espalhada pelo mundo, aquela que seria edificada e espalhada pelo mundo. E na segunda vez se referiu à igreja visível, que é a igreja local. Item 7, símbolos referentes à igreja. O corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. As referências estão à direita. A noiva de Cristo. A noiva é a igreja. O noivo é Jesus. O rebanho de Jesus. O templo do Espírito Santo. É comparada a uma virgem pura e imaculada, sem rugas, sem manchas, preparada como noiva adornada para o seu esposo. Assim a igreja está sendo preparada para o seu encontro com Jesus Cristo. Ela está sendo preparada pelo Espírito Santo. A esposa do Cordeiro, em Apocalipse capítulo 21, versículo 9, e edifício de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Item 8, a igreja é o Israel espiritual de Deus. Em Gálatas capítulo 6, versículo 16, Paulo fala a respeito do Israel espiritual de Deus. Paulo diz que todos que andassem segundo a regra mencionada no versículo anterior, mas o ser nova criatura, que a paz e misericórdia estariam sobre eles, referindo-se aos gentios convertidos, e sobre o Israel de Deus, os judeus convertidos, e que seguiam a regra da salvação em Jesus Cristo. Então o termo eles referia-se aos gentios convertidos. E Paulo acrescentou, e sobre o Israel de Deus, fazendo uma referência aos judeus convertidos. Assim fica claro que é errado dizer que a igreja do Senhor Jesus é o Israel espiritual de Deus. Observação: teologia da substituição é uma equivocada teologia que afirma que a igreja do Senhor Jesus é o Israel espiritual de Deus. Agora sabemos que o apóstolo Paulo se referiu aos judeus convertidos, ou seja, aos israelitas que pela fé em Jesus Cristo faziam parte da igreja. Item 9, termos que se referem à igreja. Igreja de Cristo, a igreja chamada de Igreja de Cristo em Romanos capítulo 16, versículo 16, chamada de Igreja de Deus em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Igreja dos Santos, Casa de Deus e Igreja do Deus Vivo, Casa de Oração, Congregação, Universal Assembleia e Igreja dos Primogênitos e Corpo de Cristo. Então, esses são alguns termos que se referem à igreja. Item 10. O que significa o termo igreja peregrina? Significa que a igreja está de passagem na terra. Um dia iremos para o nosso lar. Um dia vamos herdar a herança eterna. Então ouviremos o Senhor nos dizer: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos foi preparado desde a fundação do mundo. Mas, por enquanto, temos uma missão aqui: exercer o nosso sacerdócio santo e o nosso sacerdócio real. Lembrando, sacerdócio santo está relacionado ao louvor, à adoração, a uma vida espiritual, sacrifícios espirituais agradáveis que são oferecidos a Deus, louvor, oração, meditação da palavra. E o sacerdócio real está relacionado ao serviço, quando nós fazemos visitas, pregamos o evangelho, distribuímos folhetos, estamos a serviço do Senhor, dando testemunho de Jesus, estamos desempenhando o nosso sacerdócio real, estamos exercendo o nosso sacerdócio real. Item 11. A importância da igreja local. Em Hebreus capítulo 10, versículo 25, o escritor aos Hebreus nos orienta a não deixar de congregar, como é costume de alguns. Assim como naquela época, hoje há muitos que não estão congregando em uma igreja local. São os denominados desigrejados, ou seja, cristãos que abriram mão de pertencer a uma igreja.
Nunca encontraremos uma igreja perfeita, pois ela é formada por homens. Infelizmente, muitos problemas acontecem, mas isso não deve nos impedir de congregar no corpo de Cristo. Congregar traz muitos benefícios, dentre eles receber apoio e ajuda de diversas formas da parte dos irmãos. Seremos fortalecidos espiritualmente, as crianças receberão formação moral, ética e cristã. Teremos oportunidades de servir a Deus e desenvolver nossos dons e ministérios, é o sacerdócio real. Poderemos louvar, adorar e ouvir a palavra, é o sacerdócio santo, e assim ter experiências com Deus. Desenvolver a sociabilidade, a afetividade, a espiritualidade e muito mais. Item 12, quadro resumo da parte 1, a introdução. Nós analisamos, os termos eclesiologia, vimos que eclesiologia significa o estudo da igreja, que eclésia significa chamados para fora do mundo, e que eclésia vem do grego. Pode ser também traduzido como assembleia. O que é a igreja? Jesus é o fundamento da igreja e não Pedro. Nós trouxemos esclarecimentos a respeito disso. Pedro e as chaves do reino dos céus, que as chaves foram a autoridade recebida por Pedro para ser o primeiro pregador do evangelho, tanto para os judeus como para os gentios. Ele abriu a porta do reino dos céus para os judeus, ele abriu a porta do reino dos céus para os gentios, porque foi ele o primeiro pregador. Essa autoridade ele recebeu de Jesus. Igreja visível e a igreja invisível. A igreja visível é a igreja local, a igreja invisível é a igreja mundial, a igreja que está espalhada pelo mundo, os lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A igreja militante, a igreja triunfante, a igreja militante formada pelos salvos vivos, a igreja triunfante formada por aqueles que dormiram no Senhor. O arrebatamento da igreja, quando a igreja militante e a igreja triunfante vão ser arrebatadas e vão encontrar com o Senhor Jesus nos ares. O sacerdócio real e o sacerdócio santo, sacerdócio real relacionado com o serviço, em sermos embaixadores de Jesus, sermos representantes de Jesus e do seu evangelho na face da terra, pregando o evangelho, falando de Jesus, testemunhando, fazendo visitas nos hospitais, distribuindo folhetos, evangelizando. Tudo isso está relacionado ao sacerdócio real, desenvolvendo os nossos ministérios, os nossos dons na presença de Deus, a serviço do Senhor. E o sacerdócio santo relacionado com louvor, relacionado com adoração. E Jesus se referiu à igreja duas vezes, uma vez fazendo referência à igreja mundial, a igreja espalhada pelo mundo, e outra vez ele fez uma referência à igreja local. Continuação do quadro resumo, símbolos referentes à igreja é o Israel espiritual de Deus, teologia da substituição, termos que se referem à igreja. O que significa o termo igreja peregrina? A importância da igreja local, e congregar traz muitos benefícios. Esse é o conteúdo do estudo bíblico, da parte 1 do estudo bíblico Eclesiologia, estudo sobre a igreja. Eu desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus.